Aleluia, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, fidelidade, porque você tem se movido em nossas vidas. Estamos tão gratos por tudo que você tem feito. Estamos tão gratos porque o Deus desse século não tem nenhum poder sobre nós, não tem nenhum poder sobre a nossa casa, não tem nenhum poder sobre os nossos familiares. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no ungido, nós estamos na luz e reconhecemos o teu favor e a tua graça essa noite, liberando coisas específicas. Obrigado por tempos de refrigério na presença de Deus, por tempos de liberações específicas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode orar um pouco no Espírito Santo? Quero ouvir sua voz. Chambra cataraba massacata raba de xererese. Oh, reberere cotararabara brebre chore la barabra. Oh, brasara bareketere bere sore le bindere cotorobos. Arabasore le bere le tese. Oh, merecotere. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Jesus. Você está com sua Bíblia aí, ou que represente sua Bíblia hoje? Diz comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém? Aleluia. Então saiba, mesmo que tudo caia, a palavra de Deus sempre vai estar de pé. Ela funcionou ontem, ela funciona hoje e ela vai funcionar sempre. Glória a Deus. Dá um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio hoje. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Você está animado com Deus? Empolgado com sua palavra? Glória a Deus. Que honra, irmãos, poder estar nesta casa, né, mais uma vez. Poder estar compartilhando do pão da palavra. Estamos em um tempo profético. Pode só baixar um pouquinho o meu retorno, por favor. Estamos em um tempo profético, em um tempo de antecipação divina, em um tempo de coisas sobrenaturais. E aquilo que poderia durar anos vai durar dias. Sei que desde quinta-feira vocês estão debaixo desse mover do Espírito. Eu estou feliz, quero agradecer ao pastor Emiliano, Maísa, pelo convite de estar aqui com vocês. É uma grande alegria e sei que Deus vai falar poderosamente contigo. E tem a honra também de estar aqui com o pastor Humberto, Cristiane, que alegria poder revê-los. E estamos animados porque Deus tem para essa noite. Vai ser um tempo extraordinário, então fica aí cheio de expectativa. Amém? Glória a Deus. Diz comigo: Deus é luz. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E ele estava com Deus no princípio. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Diz comigo: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A tradução desse texto na Bíblia Amplificada diz: as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Estamos em um mundo onde as coisas estão indo de mal a pior, mas sabe, irmãos, cada vez mais vai se haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Cada vez mais vai se haver uma diferença de que há um poder sobrenatural que está guardando a tua casa, que está guardando os teus filhos, que está te fazendo caminhar em vitória, mesmo que todos externamente estejam em uma descida de ladeira. Mas o fluir de Deus permanece vivo sobre aqueles que estão na luz. Em João, em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma.
Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diz comigo, Deus é luz. Pensando sobre tudo, né? Estamos debaixo de um contexto profético, estamos debaixo de um tempo onde cremos que estamos nos últimos dos últimos dias e que o fluir de Deus estará em uma medida muito maior, porque da mesma forma que a Bíblia fala em 1 Timóteo que nos últimos dias, né, os homens serão amantes de si mesmos, e ele começa a dar um histórico de como o ímpio vai se encontrar nos últimos dias, e que você vai ver lá que a coisa vai ficando cada vez mais grave e mais séria. Mas a Bíblia também diz no livro de Atos, no capítulo 2, quando aquela manifestação do dia de Pentecostes acontece, aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, e Pedro, quando ele vai discursar, ele fala a profecia que está lá em Joel, e ele diz também, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então há um quadro de Deus sobre a igreja nos últimos dias. E qual é esse quadro? Em que nós estaremos em um fluir do Espírito Santo como nunca antes. Em que quando parece que as coisas aí fora estão piorando, a igreja vai se levantar em grande poder e em grande manifestação do sobrenatural. Quantos estão prontos para se levantar em grande manifestação do sobrenatural? Aleluia. Diz comigo, grande manifestação do sobrenatural. É interessante porque quando ele fala sobre essa profecia de Joel, e antes de Joel profetizar a respeito dos últimos dias, no capítulo 2 de Joel, ele começa a dizer, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Porque todo o mover de Deus, ele está conectado a um ambiente de restauração. Todo o mover de Deus está conectado a Deus entrar em cena naquelas áreas que parecem irrecuperáveis. Ah, irmãos, mas eu não tenho mais como ser feliz naquela área da minha vida. O diabo colocou um carimbo lá e eu não tenho mais a idade que tinha antes, eu não tenho mais as possibilidades que tinha antes. Mas é interessante porque Deus, ele não só está interessado em fazer algo novo a partir desse ponto. Ele está interessado em entrar no que foi danificado antes. E ele diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então onde o diabo colocou um carimbo e disse, não tem mais como você ser alcançado nessa área da sua vida, Deus diz, eu tenho um interesse em entrar nisso. Eu tenho um interesse em modificar as coisas. Eu tenho um interesse em mudar os quadros. Pode só baixar um pouco o meu retorno, eu grito muito, não, vou ter que orar por mim mesmo para ser curado depois. Pode deixar no mínimo mesmo, só o meu retorno. Mas diz comigo, a escuridão nunca terá a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. E diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Existe um lugar que nós precisamos dar a profecia nesses últimos dias. E às vezes as pessoas acham que a profecia ela está abaixo por ser um dom de expressão vocal. E parece que ela não é tão sobrenatural como os demais dons espirituais. Mas a Bíblia, ela traz um grande destaque para a profecia nos últimos dias. E diz que esse vai ser um dom da parte de Deus que vai estar em um nível elevado nos últimos dias. Quando fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, é como Deus dizendo, o sobrenatural vai continuar fluindo de uma geração para outra geração. Isso não vai parar em você, isso vai dar continuidade aos filhos dos filhos. Porque eu te digo, você não vai ter filhos para ir buscar no bar de madrugada. Você não vai ter filhos para ser engolido por essa influência de imoralidade que está no mundo. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E mesmo que alguém aqui esteja com problemas com filhos, seja dentro de imoralidade, seja dentro de qualquer influência de engano, eu te digo, esse não é o fim. Sabe o que aqui está determinado sobre o fim? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Aleluia, eu declaro toda a influência de engano que tem estado sobre a mente de filhos e filhas aqui. Toda a confusão mental, toda a influência espiritual que tem sido ministrada através de conexões, através de influências malignas, sai agora em nome de Jesus. Onde quer que essa pessoa esteja agora, não há distâncias do reino do Espírito. Nós falamos agora com essa influência maligna que foi trazida, que foi enviada. Você não é maior do que a luz. Você não é maior do que o poder que há no nome de Jesus. E eu digo em nome de Jesus, toda a influência na mente e no corpo. E vai haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É como uma blindagem sobrenatural. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque Deus é luz. E a luz brilha nas trevas. Sabe, nesses últimos dias você pode potencializar o que o diabo está fazendo. Ou você pode potencializar o que Deus está fazendo. Tem pessoas que são rápidas em potencializar o que o diabo está fazendo. Então alguém sente uma dor na costela e ela vai lá no Google e pesquisa. Dor na costela. Aí o que é que aparece lá? Tudo o que dor na costela é. E o que é que você potencializou? O poder errado. Mas quando uma dor se levanta e você diz, pelas suas pisaduras eu sou curado. Eu não sei de onde você veio, mas sei que você vai ter que ir embora. Às vezes nós estamos em um ambiente como esse e o poder de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Ai, mas eu não estou sentindo nada, não tenho arrepio, não estou com vontade de chorar. Você não precisa sentir, você só precisa reconhecer. Esse poder está presente. Em 1 Coríntios 2:1 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quantos sabem que uma fé baseada no homem tem prazo de validade? Que hoje quem gosta de você amanhã pode acordar desaversado e não gostar mais. Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Em uma ocasião em que Jesus apareceu ao irmão Kenneth Hagin, e nós estamos em um evento do Rema, e o irmão Hagin foi o fundador dessa escola. Em uma visitação em que Jesus apareceu para ele, Jesus disse: existe poder suficiente em qualquer quarto de hospital para levantar qualquer doente que esteja em uma condição de doença ou de impossibilidade. Mas ele disse: você precisa fazer duas coisas. Você precisa reconhecer que aquele poder está presente. E segundo, você precisa dar ação a esse poder. Reconhecer que está presente e dar ação a esse poder. É como você que já fez um exame de raio-x. Você vai lá, a pessoa bota você no meio daquela máquina, sai correndo e deixa você lá, não é assim? Porque quem trabalha com aquele equipamento sabe que existe radiação ali. E se ele fica muito tempo exposto àquele tipo de radiação, ele vai ter problemas no futuro. Ninguém sente nada, ninguém vê nada, mas aquele funcionário que trabalha com aquele equipamento, ele reconhece: existe um poder aqui, que se eu me expor a ele mais do que devo, eu vou ter problemas no corpo. Você está aqui, você não está vendo, talvez você não sinta uma bola de fogo, mas há poder aqui. E se você se expor a esse poder o suficiente, isso vai mudar a tua casa, isso vai mudar o teu corpo, isso vai mudar as finanças, isso vai mudar o futuro, ou isso vai antecipar o que estava lá na frente para acontecer agora. Porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Você vê, por exemplo, lá no livro de Lucas,
No capítulo 10, naquele momento em que Jesus, ele dispensou os discípulos 70 discípulos para uma missão. Eles voltaram daquela oportunidade e voltaram empolgados e falando: Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. E Jesus começa a dizer: não fique empolgado com isso, porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Ele disse: mas fiquem empolgados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo: pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Aleluia. Pare de potencializar a coisa errada e comece a potencializar a coisa certa. Quando você potencializa o que pode te tirar dessa situação, você potencializa o Deus que entra com uma intervenção divina e muda qualquer quadro que o diabo tenha estabelecido. A Bíblia diz lá em Lucas 8, no versículo 49, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Deixa eu te dizer algo. Às vezes a gente está no meio de uma situação e a gente pensa: mas eu orei sobre isso, mas a coisa piorou. Eu estou crendo sobre determinada coisa e parece que eu não estou sendo atendido. Pense nessa situação. Esse é o momento em que Jesus está indo para a casa de Jairo. No meio do caminho ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher toca em Jesus, poder sai de Jesus, muda uma condição de 12 anos em segundos. Ele para e diz: quem me tocou? E os discípulos fazem: Jesus, a gente está no meio de uma multidão, tem um monte de gente apertando você, e você pergunta quem lhe tocou. O que eu acho interessante, voltando à questão dessa mulher, é que não foi Jesus quem escolheu aquela mulher, foi aquela mulher quem escolheu Jesus. Às vezes a gente vem num ambiente desse e pensa: meu Deus, Deus tem que me chamar pelo nome, Deus tem que dizer o meu CPF, não, meu Deus, se Deus me escolhesse hoje, sabe, há uma disposição, precisa haver uma disposição em você, em responder ao que divinamente está proposto para você essa noite. E quando você diz: eu vou responder, eu escolho sair daqui com a porção que está destinada para a minha vida, já que eu vim, algo vai ser liberado. Algo vai mudar o destino, algo vai mudar as finanças, algo vai mudar o chamado, algo vai mudar a fase, algo vai ser antecipado. Aleluia. Abracoso, tomramake telebrache, remban soncrom de lilibronde songromanti lilivando, erebroche kendiri libranso, lunde vrance kitolo croce, irabranso roconde. Alguns estão esperando sentir algo para entender que a nova fase chegou. Mas assim diz o Senhor, a nova fase já está às portas. Você não precisa sentir ou perceber sensações externas para detectar que a minha bênção e intervenção já está te assistindo. Esse é um tempo de você crer, independente se está sentindo algo externo ou não. Creia que há uma ajuda do céu que está vindo para você agora. Creia que milagres estão acontecendo agora. Creia que anjos estão trabalhando agora. E mesmo que os seus sentidos físicos não detectam nada, você tem uma certeza e uma convicção espiritual. Eu estou em uma nova estação. Vamos rir um pouco. Aleluia. Nova estação. Amém. Então, Jairo, naquela ocasião, alguém chega da casa de Jairo
E ele não diz, a sua filha piorou, eita, a febre aumentou, diz, ela morreu. Ele diz, parem de incomodar Jesus, é como se dissesse, o seu caso não tem mais jeito, deixe Jesus agora ir resolver quem ainda precisa, quem ainda tem alguma solução. Imagine você receber uma notícia dessa. Irmão, é como a gente fala aqui, né, para o juiz e para o pé. É você ficar, mas naquele momento é como se Jesus pegasse a atenção de Jairo e disse, ei Jairo, não interessa para mim se está vivo ou se está morto. Não interessa para mim se morreu ou se piorou. Se mantenha no foco. Se mantenha no que você está crendo. Porque ela será curada. O que é isso? É você potencializar o poder certo. É você se manter no fluir do que divinamente está liberado sobre você. E aquela menina, como nós lemos, foi ressuscitada. E eu sei que o poder de Deus está entrando aqui em áreas que pareciam impossíveis. Está entrando em situações que estavam em estados terminais. Mas a unção de Deus está vindo como um bálsamo. E liberando uma atmosfera de refrigério. E liberando coisas que estavam impedidas pelo inimigo. Mas elas entrarão em uma plena manifestação. Potencializar o poder certo. Eu lembro que na época, né, naquela fase alta do Covid, naquela fase, né, que você não podia, se você botasse a cabeça para fora, tinha alguém com um facão esperando para cortar a sua cabeça. Eu lembro que eu peguei Covid, né, no final de 2020. Passei Natal e Ano Novo dentro do quarto. E eu mandei uma mensagem para o apóstolo Guto e disse para ele, rapaz, estou com Covid também, né? E quando eu falei que estava com Covid, um monte de gente começou a falar comigo, cuidado que essa é a fase de inflamação, essa é a fase mais perigosa e bababá. Mas sabe, eu mandei, né, uma mensagem para ele, e ele mandou uma mensagem assim para mim de volta. Eita, é bom porque tu não vai sentir o fedor mais de ninguém. Irmão, aquilo desarmou todo o medo que eu estava sentindo. Sabe o que é que ele me fez fazer? Não potencializar o que não deve ser potencializado. Eu poderia potencializar, a coisa vai piorar, meu irmão, cuidado, ore mais forte agora. Não, ele simplesmente levou na brincadeira e me fez me divertir mesmo no meio de uma nuvem negra que o diabo estava querendo me colocar. Sabe de uma coisa, irmãos? O poder de Deus vai te trazer para um ambiente onde tudo que o diabo estava contando é que você ia ficar depressivo, angustiado, murmurando, e você vai entrar em uma fase onde você vai se divertir, vai rir daquela situação, vai crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então tira a cara de vítima, joga a chupeta fora e diz, eu sou um homem e uma mulher de Deus, eu estou debaixo de algo sobrenatural, eu não estou no mundo, eu não estou nas trevas, então não importa se as coisas estão ruins aí fora, eu vou continuar caminhando na luz, e eu creio que a bênção do Senhor é como um muro ao meu redor, onde nenhum mal pode penetrar. Voltando à profecia de Joel, ele diz, os jovens terão visões. Aleluia. Uma geração que estará familiarizada com o sobrenatural. Uma geração que estará familiarizada em ver no mundo espiritual, em ouvir no mundo espiritual. Aquilo não está falando de uma visão para o futuro, está falando de uma geração que vai ver na dimensão do Espírito, que vai ouvir na dimensão do Espírito. Nós não vamos ter mais jovens familiarizados com o Instagram do que familiarizados com a glória. Nós vamos ter uma geração familiarizada com a glória de Deus, que vai ver, que vai ouvir, que vai discernir o tempo, que vai interpretar as fases e que vai caminhar com Deus em um nível sobrenatural. Os velhos terão sonhos. Aqui não está falando também de um sonho que alguém tem e não sabe o que aconteceu e passa três meses para entender o que Deus quer falar. Não, aquilo está falando de manifestações do Espírito. Coisas que serão divinamente agendadas. Encontros onde pessoas
receberão uma visitação da parte de Deus. Então eu te digo, quanto mais os anos passam para você, mais a unção está se levantando. Então não pense que você está esquecido nos últimos dias e que o seu fim vai ser se deteriorando numa UTI, que o seu fim vai ser com Alzheimer, esquecendo de todo mundo. Não, quanto mais os anos passam, mais a unção estará forte sobre você. Quanto mais os anos passam, mais haverá vigor, mais haverá ousadia, mais haverá unção. Então pare com essa conversa, é normal da idade. Ah, não é normal ter uma dor aqui, é normal os ossos ficar cheios de osteoporose, não. O seu normal é que a manifestação do Espírito estará sobre você nos últimos dias. O irmão Reagan começou o rema com 60 anos. Caleb entrou na terra prometida com 85 anos de idade. E ele disse: Senhor, me dê um gigante lá em cima, para que eu possa lutar com ele. Então alguns estão pensando em aposentar. Deus está dizendo: agora é que vai ficar bom. Agora é que a unção vai se levantar sobre você com mais força do que se levantou em qualquer outra fase da vida. Alguns vão ficar mais empolgados para entrar na terceira idade hoje. O poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Eu creio que nessa manifestação que estamos vivendo do Espírito Santo, esse tempo onde estamos focados no Espírito Santo e nas suas manifestações, é um tempo onde tudo o que profeticamente foi liberado sobre você. Quantos aqui já receberam uma palavra da parte de Deus? Seja através de um profeta, seja através do próprio Deus. Mas todos aqui já receberam algo da parte de Deus. E quando eu pensava sobre essa noite, sobre esse tempo, sabe, nós estamos entrando em uma atmosfera onde pessoas vão entrar no tempo dos cumprimentos, onde coisas que estavam esquecidas lá na estante, palavras de Deus que foram ditas a você há anos atrás sobre tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre coisas que estão destinadas sobre você, mas aquilo talvez os anos eles desgastaram e fez com que você colocasse aquilo na prateleira e dissesse: acho que não é mais para esse tempo, acho que aquela pessoa errou naquela oportunidade. Mas há um encaixe sobrenatural nesses últimos dias, e haverá um cumprimento de tudo aquilo que divinamente foi liberado sobre você. É interessante porque Paulo, no livro da carta de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, é uma carta de encorajamento, porque Timóteo está passando por um tempo difícil no ministério. Você sempre vai ter oposição quando decidir obedecer a Deus. Você sempre vai ter oposição quando coisas... Nível novo sempre vai ter um demônio novo. Nível novo sempre vai ter uma oposição maior. Mas também sempre vai ter uma unção maior que vai te acompanhar para cada fase. E Timóteo estava vivendo um tempo de perseguição. E em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, Paulo falando com ele, diz: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Mas veja, Paulo está dizendo: atente para o que foi liberado através das profecias a seu respeito, e essa lembrança do bom depósito que foi dito a você, fará você combater o bom combate de uma forma eficaz. E quando tudo por fora está dizendo: você deu o passo errado, você está fazendo a coisa errada, você, rapaz, olha aí, você deixou isso para poder seguir uma instrução de Deus, e parece que você está perdendo, parece que financeiramente as coisas diminuíram, e é nesse momento em que as convicções do que Deus falou para você vêm à tona, e você diz: eu sei o que Deus falou comigo. Pode parecer que agora eu estou perdendo, mas eu sei que eu estou ganhando, por ficar com aquilo que Deus fala. O que Paulo estava dizendo a Timóteo era: não vai para o plano B, fique no plano A, fique no que foi dito a você.
E no capítulo 4, no versículo 14, ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com imposição de mãos pelo presbitério. O que ele estava dizendo é, mesmo em um tempo difícil, mesmo que as coisas pareçam não estar acontecendo, permaneça firme no que foi confiado a você. Permaneça firme no que foi dito a ti. Permaneça firme no que divinamente foi confiado. E que você possa reavivar isso constantemente. Constantemente. Aleluia. Pode ser que não aconteça semana que vem, mas você vai reavivar isso constantemente. Pode ser que não aconteça mês que vem, mas você vai continuar reavivando isso constantemente. E sabe o que é que vai acontecer? Um dia você vai dobrar a esquina e haverá um encontro das águas. Haverá um encontro com aquilo que divinamente Deus falou a seu respeito. Deus tem um plano para cada um que está aqui. E pode ser que o diabo te tirou por algum tempo fora desse plano. E as profecias, elas sempre vieram para trazer um encaixe. E você pode pensar: eu não tenho a capacidade devida, eu não tenho a habilidade devida, eu não conheço ninguém influente. Mas o que foi dito sobre você não é esquecido pelo tempo. Deus sabe no que você é bom e Deus sabe no que você não é bom. Deus não te chamou e depois fez: vige, porque eu chamei essa pessoa aqui, bichinho complicado. Ele sabe o que naturalmente te falta. E o que naturalmente te falta, divinamente é concedido a você. Eu sei, irmãos, que tem gente que diz assim: quem tem palavra de Deus não morre. Morre sim. Há uma parte que você faz. Há uma parte que você precisa responder, para que haja o cumprimento daquilo que saiu da boca de Deus a seu respeito. Aquilo que divinamente foi dito. E é como 2 Pedro 1,20 diz, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Diz comigo: homens falaram da parte de Deus. Ou seja, o que foi liberado sobre você um dia não foi algo humano, foi algo divino. Então foi algo que entrou na garantia de Deus e não na garantia do homem. Então o que Deus falou com você precisa estar vivo, precisa se manter na sua boca, precisa se manter no seu pensamento. Precisa haver uma responsabilidade da sua parte sobre o que divinamente foi dito a você. E você precisa reavivar isso. E à medida que você reaviva isso, você cria um ambiente favorável para o cumprimento do que foi dito a você. Uma vez, há alguns anos atrás, Gilson Lima, foi um profeta que fez parte da fundamentação desse ministério, do Ministério Verbo da Vida. Ele havia viajado para a África do Sul. E ele falou comigo ainda quando estava lá. E ele disse: quando eu chegar em Campina Grande, eu quero impor minhas mãos sobre você e quero liberar essa unção de cura. E eu pensei que nós íamos criar um momento, uma oportunidade, mas com Gilson não tinha momento nem oportunidade. Qualquer oportunidade era oportunidade, seja na rua, seja em qualquer lugar. E ele encontrou um dia lá no ministério, e lá perto alguns já foram lá no centro de operação, tem aquela piscina lá, e ele orou por mim, quase caí dentro da piscina, bem pertinho ali. E foi um reboliço aquele dia lá. E ele falou algo para mim depois. Ele disse: quando você estiver orando pelos doentes, lembre-se desse momento que orei por você. Isso vai agitar a unção. Isso vai agitar o que foi confiado a você. E talvez esse seja um tempo em que algumas coisas vão vir à sua lembrança. Palavras que foram ditas da parte de Deus a seu respeito. E porque talvez elas não entraram ainda na esfera do cumprimento, você deixou isso de lado. Você deixou isso na prateleira. Mas há um reavivamento sobre palavras que foram ditas sobre você. Há um reavivamento sobre convicções. E não importa o quanto você andou fora da rota, Deus está dizendo: eu estou te trazendo para a rota de novo. E você caminhará dentro daquilo que foi dito sobre você.
da inspiração divina que está sobre o seu chamado. E o espírito de sabedoria e revelação se levantará em uma medida maior. E sabe, meu irmão, e você caminhará debaixo dessa iluminação e clareza. É como esse prédio, se todos os prédios eles têm as luzes de emergência. Quando falta energia, as luzes de emergência são acionadas. A luz de emergência ela é acionada com um foco, a saída. Ela mostra por onde você deve sair. Mas tem pessoas que elas se acostumaram a viver de luz de emergência. E elas ficam debaixo daquela iluminação precária. Mas o desejo de Deus é que você viva debaixo de uma plena iluminação. Uma vez na escola de ministro, quando éramos diretores lá, faltou energia no bairro onde a escola era situada. E naquela falta de energia, como faltou energia 1h30, 2 horas antes da aula, muitos alunos trocaram de roupa no escuro. Então alguns chegaram com a camisa ao avesso, outros chegaram com o sapato trocado. Então você podia identificar quem estava do lado que tinha energia e quem estava do lado que não tinha energia. Porque quando você está debaixo de uma iluminação precária, isso pode ser visto. E tem pessoas talvez aqui que estão debaixo de uma iluminação precária do que Deus tem determinado sobre a tua vida, do plano, da vontade dEle e do que divinamente está proposto para a tua vida. Mas esse é um tempo onde haverá uma plena iluminação. E você saberá, e você fluirá com Deus. E você vai sair daqui empolgado. Alguns precisam só elevar um pouco o nível da temperatura. E se empolgar mais com aquilo que foi dito a seu respeito. É reavivar o dom. Porque eu lembro que uma vez eu estava em um culto. Uma pessoa chegou para mim, me deu uma palavra em um culto pela manhã. Eu estava tão cansado de algumas coisas que vinha uma intensidade muito grande de trabalho. E a pessoa falando para mim sobre a nova fase, sobre as nações. E eu na hora pensei assim, menino, não estou nem dando conta do que eu estou fazendo agora. E eu vi quando aquela nuvem tentou achar um lugar em mim, não achou. E foi embora. Mas Deus é um Deus de misericórdia, diz comigo, Deus é um Deus de misericórdia. Então, à noite, naquele mesmo dia, uma outra pessoa me deu a mesma palavra. Não tinha assistido aquele momento. Era outra pessoa completamente diferente. Mas eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou ser besta de perder isso agora. Eu vou receber o que divinamente Deus inspirou esse homem e essa mulher de Deus a me dizer. E aquilo encontrou um lugar em mim. E existe uma nuvem. Existe algo da parte de Deus querendo encontrar um lugar em pessoas aqui. E talvez você pode estar indiferente a isso. Mas sabe, há um reavivamento que está te mantendo em um lugar de fervor. E esse fervor vai estar tão alto, e mosca não vai pousar em fogão quente. Então aquilo que costumava pousar em você não vai encontrar mais um lugar, porque a palavra, o que foi profeticamente dito a seu respeito, vai estar em um alto nível. E não importa o que alguém diga, não importa o que alguém ache, não importa se você tem perfil ou não tem perfil, o que Deus falou a seu respeito vai acontecer. O irmão Reagan, antes de partir para estar com o Senhor, ele deu um grande espaço para a profecia. E no ano de 2003, no seminário de inverno, eu estava revendo essa ministração. É uma ministração, é um tempo que ele passa profetizando sobre 2003, 2004, 2005 e 2006. E ele diz que 2003 é um ano de separação, preparação e restauração. 2004 ele diz que seria o ano do mais salvos, mais curas, mais prosperidade, mais manifestação do Espírito. Que 2005 seria o ano do juízo, e quem não julgar a si mesmo seria julgado, e que esse julgamento entregaria a pessoa a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito fosse salvo. E 2006 seria o ano da maior glória, o ano do céu
na terra. Enquanto eu estava ouvindo ele falar aquelas palavras, porque quem sabe que a profecia não tem prazo de validade? O irmão Smith Wigglesworth disse que o último avivamento seriam todos os avivamentos em um único avivamento. Seria tudo aquilo que Deus liberou em uma única fase. E eu creio que o que Deus trouxe através desse homem de Deus, mesmo que foi nomeado em específico para aqueles anos que já se passaram, existe um fluir que está reavivando essas palavras que foram ditas ao corpo de Cristo. E esse é um tempo de preparação, restauração e separação. Esse é um tempo onde a mão de Deus está estendida sobre você, está estendida sobre a tua casa, está te trazendo para o trilho certo, está te trazendo para o caminho certo. Esse também será o tempo do mais salvos, mais curas, mais manifestações do Espírito. Não importa o quanto o mundo está em escuridão, haverá um fluir de Deus que vai continuar sobre a igreja na terra. E esse também será um tempo de juízo para aqueles que estão andando desalinhados entre a carne e o Espírito. Porque onde existe um grande avivamento, também existe grande juízo. Eu sei que não tem muitos améns nisso, mas é bíblico também. E também será o tempo da maior glória. Será o tempo do céu na terra. Eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Eu vou começar reinando aqui e continuar reinando lá. Então esse é o tempo de coisas que foram ditas a seu respeito, coisas que foram ditas a respeito dessa obra, coisas que foram ditas a respeito de chamados. Existem coisas, Saul, que Deus está reavivando em você, que Deus está trazendo à tona novamente, uma unção maior para um propósito maior. Isso está banhando toda a sua casa. Eles não estarão fora do grande liberar de Deus que está destinado sobre você. Isso vai afetar as finanças. Isso vai trazer restauração sobre tudo que o diabo quis reter. Porque você sabe que dentre aquilo que Deus te chamou, existe uma grande inclinação para levantar pessoas financeiramente, para apoiar outros financeiramente. E o diabo quis bloquear esse fluir. Mas é como quando Deus falou e disse que Isaac reabriu os poços de Abraão, seu pai. Os poços estão sendo reabertos novamente. Aleluia! E onde o diabo quis colocar o carimbo de fracasso, Deus está dizendo: você vai experimentar dupla honra. Você vai experimentar o tempo de céu na terra. Deus está dizendo: Jesus vai se mostrar vivo e com provas infalíveis nessas áreas. Deus vai abrir o seu bom depósito para trazer consolo, para trazer instrução divina. E a bênção do Senhor estará sobre você, em um nível que você ainda não conhece. Restauração de todas as coisas. A bênção do Senhor como um muro, levantando a sua cabeça diante dos inimigos que te cercam, levantando a sua cabeça em meio a um dia escuro. É uma unção nova, é um óleo de alegria. Vamos ajudar ele a entrar nessa alegria.
Porque o tempo de derrubar muros passou. Essa é uma hora que, enquanto está se divertindo, o fluir de Deus está operando. Restauração em coisas particulares, só entre você e Deus. Que o diabo sempre levanta uma interrogação: por que isso aqui não está acontecendo? Por que isso aqui não está fluindo? E é uma plena paz, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Alguns precisam só se empolgar essa noite. É como a minha filha, quando a gente diz assim, vamos passear. Ela pode estar fazendo o que for. Se está chorando, para de chorar. Se está brincando, para de brincar. E vai para a porta, bota a sandália no pé e faz, papai, passear. Ela fica empolgada. Ela nem sabe nem direito o que vai acontecer, mas ela sabe, algo bom está para vir. Algo diferente está para acontecer. Deus está dizendo para alguns aqui, vamos passear. Vamos se divertir. Oh, aleluia! Aleluia! Se comporte como se já fosse, porque já é! Aleluia! Aleluia! O poder de Deus está agindo agora. Deus está fazendo algo por você agora. Não é semana que vem, não é mês que vem. Algo está acontecendo agora. E sabe, irmão, quando minha mãe ia na feira, ela trazia um doce para mim e para minha irmã. Se minha irmã desse bobeira, eu comia o meu e comia o dela. E tem alguns aqui que estão mais famintos do que outros. E talvez se você não pegar a sua porção, alguém mais faminto do que você vai pegar. Então, sabe, há algo da parte de Deus que está sendo liberado, meu irmão. E coisas que Deus falou a teu respeito esse ano. Coisas que Deus falou a respeito do teu negócio, dos teus filhos, da tua casa, da tua família. Aleluia, há uma atmosfera divina que está liberando esse caminho para que haja uma manifestação. Há uma cooperação no mundo espiritual. Existem anjos que estão trabalhando agora. Existe um poder que está tirando pessoas de trás da fila e colocando na frente da fila. Existe uma promoção que está pairando em todo esse lugar. E haverá provisão sobrenatural. Haverá graça. Haverá uma junção de destinos. E eu vou encerrar com isso. O louvor pode vir se puder. Mas eu sei que há uma intervenção de Deus sobre famílias de pessoas aqui. Situações complicadas. Gente carregada. Mas há um encontro que muda tudo. Eu lembro que uma época minha família era a maior oposição ao que eu estava vivendo. Recebi a palavra da fé adolescente. Comecei a ir para a igreja. Um dia minha mãe ficou tão irritada porque eu estava indo para a igreja, quis me expulsar de casa, jogou minhas roupas no meio da sala. Eu tinha 14 anos de idade, mas ela precisou ir dormir. E quando ela acordou no outro dia, ela me disse: um homem de branco apareceu para mim ontem, e ele me disse para parar de perturbar você. Aleluia. E ela começou a chorar, dizer: como é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para receber isso? E a mesa virou. Ah, meu irmão, coisas estão para mudar. E Jesus vai se mostrar vivo. Fica de pé, vivo. E com provas infalíveis.
Oh, levante suas mãos. Essa onda de refrigério, de confirmação divina, está pairando sobre você. Oh, está liberando o novo. Existem pessoas aqui que precisam fazer algo na terra para que algo seja liberado do céu. Algo na terra que vai liberar algo do céu. Pode acender as luzes novamente, por favor? Mas existe um ponto e um passo que alguns vão ter que dar para aquele reino de alegria. E quando você dá esse passo para o reino de alegria, você entra numa atmosfera de confirmação. Você entra numa atmosfera de favor divino. E você diz: Deus está falando comigo. É como o irmão Reagan disse. Ele falou de um homem que um amigo, o pastor dele, deu um testemunho. E ele disse: tem um membro da minha diretoria que a mulher não era crente, nascida de novo. E ela era uma mulher complicada. E um dia ele chegou numa reunião e nós oramos. E ele disse: eu quero que nós entremos em concordância para que a minha esposa se converta. E eles começaram a orar. E quando terminou a oração, aquele homem começou a dançar, começou a correr, começou a pular. E todo mundo olhando para aquilo e pensando: ah, que bom. Mas no domingo seguinte, quando o pastor fez o apelo, aquela mulher veio para frente e se converteu. Então a igreja toda dançou, pulou, celebrou. E aquele homem ficou sentado. Ele disse: você não está feliz porque ela se converteu? E ele disse: porque vocês se alegraram tarde. Eu recebi isso desde a semana passada. Então alguns precisam entrar nesse fluir de alegria. Alguns precisam se comportar como